O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para o lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possa ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." E Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto do Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs, é conhecido sempre como a multiplicação dos pães, que Jesus realmente operou, sempre visando alguma outra coisa mais importante, como também o Evangelho de ontem, no domingo, se vocês estão lembrados. Jesus falou do pão material, que era representado antigamente pelo maná, mas logo anuncia outro pão, o pão que vem do céu, o pão celestial, para nos ensinar que o homem não precisa só do pão, isto é, das coisas materiais, para conduzir dignamente esta vida terrena, mas que o homem, além destas coisas materiais representadas pelo pão, que todo dia nós temos alimentos, precisamos de outro alimento, o alimento celestial, que Jesus depois anuncia que é a Eucaristia. Também nesta multiplicação dos pães, vocês viram que Jesus faz os mesmos gestos que fez na última ceia e que o padre na missa repete quando faz a consagração. Tomou o pão, ergueu os olhos ao céu, partiu e o entregou, etc. O mesmo gesto Jesus tem feito. Sempre Jesus visa a parte mais importante que nenhum homem pode operar no mundo, que só Ele pode fazer: dar-nos o pão do céu, multiplicar o pão do céu, que é a Eucaristia, como acontece em toda a missa. Mas reparamos também na coisa muito, muito bela em Jesus. Uma grande multidão de gente, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os apóstolos 12 estão ao redor dele. Ninguém se apercebe a necessidade
e o sofrimento daquela multidão que seguia Jesus desde o dia antes e que passava vexame porque não tinha lugar onde poder comprar o pão suficiente. Só Jesus teve um sentimento que os outros não tiveram, teve compaixão. Compaixão. É uma grande lição de vida, caríssimos irmãos, a nós cristãos. Nós corremos nesta vida, não temos nem tempo para a gente se aperceber quem é que está sofrendo ao nosso redor, ao nosso lado. Jesus era um grande observador. Jesus via que aquela multidão, além de ser desejosa de ouvir a palavra dele e de receber algum milagre, porém era uma multidão necessitada. E Jesus tem compaixão. É a compaixão que leva Jesus a tomar a providência que tomou. Para nós, caríssimos irmãos, que andamos muito indiferentes, insensíveis, cada um deve se preocupar de si. Mas o cristão não pode ser assim. O cristão é aquele que vai imitando a Jesus. O cristão deve sentir o que o outro ao lado, que seja uma pessoa, que seja uma família pobre, carente, que está ao lado ou perto da nossa casa, o cristão deve se aperceber, não pode ficar indiferente. Se graças a Deus um dia eu tiver a mesa farta, que a família toda ao redor da mesa consome, é a providência de Deus, graças a Deus que não falta o necessário. Mas sabemos que ao lado tem uma velhinha viúva, abandonada pelos filhos, pela família, que está passando fome. Como posso me sentar tranquilo à mesa, comendo aquela refeição que a mamãe preparou e a velhinha passando fome? Não posso ficar tranquilo. Tenho de eu sentir compaixão e partilhar, condividir. Por isso Jesus multiplica os pães, está certo. Porém, os entrega aos discípulos. E vocês que devem providenciar o pão. Os apóstolos não tinham nem dinheiro, nem poder de multiplicar os pães. Mas o que eles podem fazer, têm de fazer. Jesus multiplica os pães, é tarefa dele, poder dele. Mas dá ao discípulo distribuir. Então o discípulo tem de sair da sua situação individualista, acomodada, e tem de se virar correndo para cá e para lá. Jesus multiplica, eles distribuem. Belíssima esta coisa, que é a função dos sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que vão distribuindo o que só Jesus pode dar, que é o corpo dele. E o sacerdote é o colaborador de Jesus. Deve se colocar disponível. Nesta semana em que nós rezamos pelos sacerdotes, nós temos de nos lembrar desta disponibilidade indispensável para sermos verdadeiros, autênticos discípulos de Jesus. Distribuir as grandes maravilhas, os tesouros da graça e da misericórdia de Deus para os meus irmãos e irmãs, que somos nós. Aí sim, acontece que ninguém passa necessidade. Todos vocês, irmãos e irmãs, têm o direito de participar das riquezas da bondade de Deus que Ele distribui através da igreja, através dos sacerdotes. Esta imagem que o Evangelho nos apresenta continua e vai continuar até o fim do mundo. Agora, há outra coisa. Eu me pergunto sempre, se não tivesse ido lá presente naquele dia, naquela tarde, aquela criancinha que levava a merendinha dele, 5 pães
e poucos peixinhos que a mamãe tinha dado para ele para comer ao longo da viagem. E ele ainda na sacolinha dele guardava esta merenda. Se a criança tivesse dito: a merenda é minha, por que devo dar a vocês? Vou passar fome eu. A criança se demonstrou muito generosa. Também este é um gesto muito belo. Do pouco que nós temos, compartilhemos, condividamos. É o espírito verdadeiro cristão, a condivisão, a partilha. Se todo mundo exercitasse este ministério belíssimo da condivisão, da partilha, não haveria gente necessitada passando fome. Porque o que nós recebemos é um dom de Deus, não é nosso. É Deus Pai que ama todo mundo e que distribui abundantemente. Alguns recebem muito mais, mas não porque eles são simpáticos, porque eles são mais merecedores. Mas quanto mais a pessoa recebe, tanto mais o Pai do céu vai lhe cobrar, dizendo: você recebeu mais, então tem mais condições de ajudar aos outros. O que nós reparamos, infelizmente, quanto mais a pessoa possui, que é sempre uma providência de Deus, tanto mais a pessoa se torna egoísta. Tenho muito e quero ainda mais, não para distribuir, mas para eu me apoderar, eu acumular. O contrário do espírito cristão. Aprendamos destes pequenos gestos que nós reparamos no Evangelho de hoje. A nossa vida cristã deve se sacudir muitas vezes da nossa acomodação, indiferença ou egoísmo, e saibamos-nos a perceber quantas pessoas estão sofrendo ao nosso redor. O que posso fazer para ajudá-los? Mas não tenho nada, tenho uma merendinha. Aproveite disto. Quanto mais você, irmão e irmã, der para o necessitado, tanto mais vai receber de Deus. Aquela criança doou a sua merenda, que se transformou numa multidão de pães e de peixes para toda aquela multidão de gente. São milagres da providência de Deus. Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Quanto mais a gente se torna generoso para com o irmão, tanto mais o Pai do céu, na sua providência infinita, vai providenciar a nós o que precisamos e até mais. Que Deus continue, por Espírito Santo, mexendo no nosso coração, para aproveitarmos o máximo nesta caminhada terrena, que é uma peregrinação, para que antes de nós irmos ao céu, possamos ter a consciência alegre de ter sido companheiros nas necessidades dos nossos irmãos, que serão os que vão nos acolher lá no céu. Quanto mais bem fazemos aos outros, tanto mais estes outros serão nossos intercessores e será uma alegria grandíssima para nós. A gente se privou na terra de pouca coisa, mas recebemos grandes tesouros que só a bondade do Senhor vai nos proporcionar. Façamos assim e seremos certamente muito alegres e muito santificados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.